Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus, graça dele seja sobre todos nós. Amém? Muito bom esses dias ali de acampamento que nós passamos, mas vai chegando essa hora, já não tem muita voz, tem pouca força, mas nós continuamos firmes aqui. Foi um tempo muito agradável, foi de muito aprendizado, de comunhão, foi joia demais. E essa turma de adolescentes aqui é muito bacana, né? Vocês são muito joia. Se eu encontrar com vocês na rua, eu tenho um seríssimo problema de guardar a fisionomia das pessoas. É um problema crônico. Se você me encontrar na rua, fala assim: ô pastor, estava lá no acampamento, sou eu. Vou lembrar de você. Beleza? Estudamos sobre José durante todos esses dias e ficou de nós encerrarmos aqui o último ato de José, que foi o perdão. É sobre perdão que nós vamos ver nessa manhã. Até porque domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição, é o domingo da celebração, mas também domingo de Páscoa é o domingo do perdão de Jesus na cruz por nós, porque Ele nos amou quando ainda nós éramos ali mortos nos nossos delitos e pecados, e a história da Páscoa é uma grande história de perdão. Quando José estava ali, a Páscoa ainda não tinha acontecido, foi depois, na saída do povo do Egito, mas tudo já estava apontando para Jesus. Então nós vamos ver aqui os últimos atos de José. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, ou acompanhar aqui a leitura. Eu vou ler aqui na NVI, Gênesis 50, do versículo 15 até o versículo 21. Qual a sua maior dificuldade? Pedir perdão ou perdoar? Nós sempre vamos estar de um lado ou do outro na nossa vida. Família, nós vamos ter que perdoar. Na igreja, nós vamos ter que perdoar. Todo relacionamento profundo exige de nós perdão. Nós só não precisamos de pedir perdão, ou esse ato normalmente não acontece nos relacionamentos que são superficiais, onde a gente não tem tanto envolvimento. Com pessoas que nós não temos envolvimento, a gente pede desculpa. Desculpa, foi mal, né? Releva, mas relacionamentos profundos exigem de nós pedir perdão e perdoar. Alguns têm mais dificuldade de pedir perdão porque exige de nós humildade. Alguns têm mais dificuldade de liberar perdão, porque quando eu libero perdão, eu estou liberando uma dívida. E quando alguém perdoa, ele está ficando com prejuízo. Ele está dizendo: eu assumi o prejuízo, está tudo bem. Sempre nós vamos estar de um lado ou de outro. Nos nossos relacionamentos também estão em construção, todos eles. Então nós vamos ter que andar com a plaquinha: desculpe os transtornos, nós estamos em obra para melhor atendê-lo. E nesse processo nós vamos ter que pedir perdão o tempo todo. Mas também nós temos certeza de algo que Paulo disse lá em Filipenses: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não somos uma obra abandonada, nós estamos ainda inacabados, mas o Senhor está trabalhando em nós. E naquele último dia nós estaremos prontos pela misericórdia, pela graça de Jesus. Amém? Vamos ler o texto? Gênesis 50, do 15 ao 21. Nós deixamos para essa manhã o último ato de José, que foi o perdão. Ainda tem um último pedido que José faz para os seus irmãos, mas aqui eu vou deixar para o final, para a conclusão, que tem tudo a ver com a Páscoa também, com a ressurreição de Jesus. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado para José dizendo: olha, antes de morrer, seu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: penso que perdoa o erro e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu esse recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo,
estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Meus irmãos, a história de José, nós passamos por grande parte da história de José lá no acampamento. Vai de Gênesis, capítulo 37, até o capítulo 50. É uma história longa. Moisés faz questão de retratar com muitos detalhes. Vamos fazer um resumo bem rapidinho aqui. José, filho predileto de Jacó, porque era o filho da sua velhice, e também filho de Raquel, a sua esposa preferida. E nós vimos ali no acampamento que nós precisamos romper com alguns comportamentos repetitivos que não nos fazem bem. O Jacó amava mais José que todos os outros irmãos, mas o Jacó também foi um filho preferido de alguém. Na sua casa, o pai preferia o Esaú e a mãe preferia o Jacó. E ele repete esse comportamento na vida de José. E dá para ele uma túnica de príncipe. A túnica está lá, algumas versões falam uma túnica colorida, mas o mais certo talvez dizer uma túnica longa, que era uma túnica de alguém da realeza, que não precisava de ter uma túnica mais curta para que ele pudesse locomover, para ele trabalhar. José era esse filho preferido. E por ser preferido, despertou o ódio, a inveja no coração dos seus irmãos. E ali nós vimos sobre como nós reagimos a coisas que acontecem conosco. O que eu faço com o que fazem comigo? A nossa reação de cristão tem que ser diferente. Quando eu pago o mal com o mal, nós somos humanos. Quando eu pago o bem com o mal, eu sou um desumano. Mas quando eu pago o mal com o bem, eu sou um cristão, um filho de Deus. E é assim que a gente deve agir. José, então, foi odiado pelos seus irmãos. José é enviado num dia para ver como seus irmãos estavam trabalhando no campo. Às vezes a gente pensa que José era um menino mimado, cheio de não me toques, um Nutella. Mas se você for estudar a vida de José, nós vamos ver que José era um menino obediente. Para José, missão dada era missão cumprida. O pai de José mandou ele atrás dos irmãos que odiavam a ele. Ele não questiona, ele só obedece. Ele vai atrás dos irmãos. Ele se perde dos irmãos, ele poderia voltar para casa dizendo, perdi, eles já saíram, não deu certo. Não, ele vai diligentemente, procura saber onde estão os irmãos, e ele vai atrás, mas quando ele chega, ele é recepcionado de uma maneira calorosa. Eles agarram o José pelo pescoço, arrancam sua túnica, e eles querem matá-lo, mas uma intervenção do seu irmão, Rúben, o mais velho, não vou matar ele. Joga nessa cova. E depois Judá diz, vamos vendê-lo, vamos aproveitar essa caravana. E José então é vendido. E ele vai parar no Egito, na casa de Potifar. Chega num lugar estranho, cultura estranha, longe de casa, longe dos amigos, longe dos pais, longe da igreja, longe do pastor. Aplicação, né? Não tinha igreja nem pastor. Mas um menino que podia viver uma vida que ele quisesse. Não sabia a cultura, os costumes, a língua. Completamente perdido naquele lugar. Mas José, ele é diligente. Não é o lugar que influencia o José, é o José que transforma o lugar. Porque, está na camisa, Deus estava com José. Quem anda com Deus não é afetado pelo lugar, quem anda com Deus transforma o lugar que está. Nós vimos sobre isso ontem à noite. José, então, na casa de Potifar, ele começa a prosperar. Com toda certeza, ele aprendeu os costumes, ele aprendeu como servir à mesa, ele aprendeu a língua, e ele passa a governar toda a casa. Ele mandava em tudo. Potifar só se preocupava com a comida que ele ia comer naquele dia. Então veio a tentação. A mulher de Potifar começa a insistir com ele para que deitasse-se com ela, e José, todos os dias, ele fugia daquela mulher. O texto diz que ela, dia após dia, insistia com ele. Mas ele andava longe dela. Certamente a mulher de Potifar entrava por uma porta e José saía pela outra. Fazia questão de não ficar junto daquela louca. José então está ali se guardando e numa ação ele diz, olha, eu tenho que ser leal ao meu Senhor, meu patrão. Ele confiou tudo a mim. Nós vimos ali sobre lealdade. Nós temos que ser leais com os nossos pais, leais com a nossa igreja, leal com a nossa liderança, leal com os nossos amigos. E sobretudo, leais ao Senhor. José disse, eu não poderia pecar contra Deus. Sem chance. Eu estou longe de casa, mas Deus está perto de mim.
Para José, Deus não era uma figura mitológica, uma figura subjetiva. Não, José estava com ele. E José então diz, José foge. Foi o que ele pôde fazer. As túnicas ficam na mão daquela mulher e ela então acusa José de assédio. O Potifar chega e fica irado e lança José na prisão. Alguns vão dizer que Potifar não acreditou tanto assim na sua mulher, senão ele poderia ter mandado matar o José e ele simplesmente manda prendê-lo. Pode ser que o Potifar sabia a mulher que tinha. José vai para a prisão, mas ele não fica ali pensando, eu sou um injustiçado, eu sou um coitado, quem vai me tirar daqui? Eu não mereço esse lugar, eu fiz tudo certo e está dando tudo errado. E nós vimos também sobre a gente não se iludir com resultados imediatos por fazer a coisa certa. Com toda certeza, a obediência traz as suas bênçãos, mas nem sempre essas bênçãos são imediatas. A maior parte das promessas de Deus para nós é para a eternidade, mas vale a pena ser fiel. José na prisão, mais uma vez ele se destaca, ele é diligente, ele é esforçado, ele começa a administrar a prisão. Eu não sei o que ele fez ali, talvez ele fez uma escala de limpeza, talvez ele fez um culto, ele fez um atendimento psicológico dentro da prisão, porque chegaram ali 2 novos prisioneiros e ele viu que aqueles prisioneiros estavam tristes. José é que deveria estar triste, mas ele pergunta, o que está acontecendo? Estou vendo que o semblante de vocês está caído. Eles contaram um sonho, o copeiro conta um sonho, o padeiro conta um sonho, José interpreta os sonhos, e o José diz, olha, ao copeiro, daqui 3 dias você vai estar de volta ao seu posto. Ao padeiro ficou empolgado, falou assim, o que significa o meu sonho? Vai dar certo também, José, daqui 3 dias você vai morrer. E o José fala para o copeiro, olha, lembra de mim? Quando você estiver lá diante do faraó, lembra que eu estou aqui. O copeiro se lembrou? 2 anos se passaram. Como aquele meme, né? Muito tempo depois, o faraó tem um sonho. Aliás, a história de José é cheia de sonhos. Nós falamos lá na sexta de manhã sobre sonhar. Para que Deus plante sonhos nos corações dos adolescentes, mas também plante sonhos no nosso coração, porque a palavra diz que nos últimos dias a gente teria tempos difíceis, mas diz também que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e até os vossos velhos iriam sonhar. O sonho é para quem está vivo, cheio do Espírito Santo. Hoje, falar em sonhos, Jesus pode falar assim, com toda certeza, ele pode falar da maneira que ele quiser, mas nós temos a palavra, que nós vamos ouvir Deus através da sua palavra. Mas um sonho acontece, o faraó fica perturbado, então o copeiro se lembra de José, manda chamá-lo. José ouve o sonho, interpreta o sonho, e não só isso, porque José ele sempre vai além do que pede para ele. José dá a solução para aquela calamidade. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e José diz, mas se eu fosse vocês, olha, nomeava alguém para guardar aí durante a fartura, para no tempo da calamidade ter o que fazer, escolham alguém para fazer isso. E aí o faraó fala assim, quem melhor do que você, que tem o Espírito dos deuses? O faraó não sabia dizer assim, você tem o Espírito de Deus. Deus estava com José. Era evidente, não só para o próprio José, mas todo mundo que se aproximava de José tinha essa certeza, essa constatação, Deus está com esse menino. Deus está conosco, amém? Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tem que melhorar, porque Deus está conosco. Talvez as pessoas não vão saber dizer o que tem na sua vida, mas elas vão dizer, tem uma energia diferente, tem uma áurea diferente, você é espirituoso, você é diferente. Você vai dizer, Deus está comigo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. O lugar não afeta quem anda com Deus. Quem anda com Deus afeta o lugar. E foi assim a história de José. Depois chega a fome, lá também na terra onde seus irmãos estavam, e os irmãos então ali no Oriente Médio vão atrás de comida no Egito, eles se encontram com José, José não se revela, mas ele identifica os seus irmãos, e José faz várias provas com seus irmãos. Acusa, vocês são espiões, vocês vieram aqui espionar a terra. José faz todas essas provas para saber quem eram os irmãos. Muitos anos se passaram, uns 20 anos pelo menos. Não sabia se os seus irmãos continuavam perversos como sempre. Não sabia se o seu irmão mais novo estava vivo. Então ele faz muitas provas para ele descobrir ali os irmãos. E depois ele se revela
e um momento emocionante é quando José se revela. Nem os melhores filmes, os melhores enredos poderiam escrever uma história tão maravilhosa. Mas então chega nesse momento, onde Jacó morre. Chegamos nessa fase de crise de culpa dos irmãos de José, porque eles pensaram, agora José vai se vingar de nós. Então, eles bolam um plano, porque para mim, quando eu leio o texto, isso é um plano. Eles dizem, olha, o nosso pai mandou um recado para você antes de morrer, José. Será que mandou mesmo? Dá para confiar nos irmãos do José? O histórico deles não é muito confiável. Mas ele então diz, olha, o nosso pai mandou um recado para você. Você sabe, né? Você é o filho preferido do papai. Você lembra da túnica, como ele tratava bem. Eu tenho certeza, era o último pedido dele, né? Você olha, fala lá com José o seguinte, perdoa seus irmãos, todo o mal que eles fizeram. Essa foi a história que eles contaram. E diante dessa história, José chora. Porque ele vê, meus irmãos não me conhecem. Eles não conhecem meu coração. Eles acham que eu estou no lugar de Deus. Eu quero trazer algumas lições bem rápidas aqui sobre perdão a partir desse momento. Primeiro, meus irmãos, não deixe para amanhã o perdão que precisa ser pedido hoje. Não deixe para amanhã o perdão que precisa ser liberado hoje. Nessa história toda, fica claro que os irmãos de José nunca sentaram-se à mesa para resolver esse problema. Anos se passaram e eles conviveram. Eles foram morar no Egito. E para eles aquela história ficou no passado. Eles nunca se sentaram para pedir perdão, para liberar perdão, para conversas difíceis. A nossa vida, a nossa caminhada, se você tem relacionamento profundo com alguém, esses relacionamentos vão exigir que nós tenhamos conversas difíceis, de sentar à mesa e de conversar sobre alguns temas que nos afetam. A gente não pode adiar momentos tão importantes na nossa vida. Nós precisamos ter essa convicção que a vida vai exigir de nós conversas difíceis, pedidos de perdão, perdão sendo liberado. Não deixe seu coração carregar isso por muito tempo. Não vai levando isso da maneira que dá. Não deixe a vida levar essas coisas. Aquele peso estava sobre os irmãos. A comunhão, o perdão, ele é necessário para a gente adorar a Deus com leveza, com alegria, com autoridade. Não há relacionamento vertical sem os nossos relacionamentos horizontais. Na verdade, Jesus nos ensina que para ser perdoados nós temos que perdoar. A comunhão exige de nós esses momentos. Não espere sentir para pedir um perdão. Não espere sentir para perdoar. Perdão não é sobre sentir, perdão é sobre obedecer e sobre fazer aquilo que nós recebemos de Jesus. Hoje é o domingo da ressurreição. Nós estamos aqui dizendo, Jesus ressuscitou e nós fomos perdoados e livres. E por isso eu perdoo e eu peço perdão, porque um dia eu fui perdoado na cruz do Calvário. Não espere. Não deixe para amanhã o perdão que precisa ser pedido hoje. Conversas difíceis que são adiadas se tornam cada vez mais difíceis de serem ali tratadas. O coração vai endurecendo, a alma vai esfriando, o relacionamento vai se distanciando. Todo relacionamento profundo vai exigir de nós essas conversas. Que elas sejam raras, pelo menos, mas elas vão existir. Para a cura da alma, para a restauração do relacionamento. Aqueles irmãos certamente nunca fizeram isso. Não é incomum nós, como pastores, atendermos algumas questões do tipo, meu pai nunca me pediu perdão por aquilo, pastor. Ou então, o pai dizer, eu nunca tive coragem de sentar com meu filho para conversar sobre aquela questão. A gente só fingiu que estava tudo bem, quando não estava. Às vezes um marido que diz, mas ela nunca disse que isso a incomodava. Talvez uma esposa que diz, mas ele nunca me pediu perdão, no outro dia ele voltou como se nada tivesse acontecido. Irmãos, sentar à mesa e ter conversas difíceis é necessário. Na família de José, isso não tinha acontecido. Outra verdade que esse texto nos traz é que consciências culpadas adoecem relacionamentos.
e relacionamentos doentes adoecem a nossa vida. Vendo os irmãos que o pai havia morrido, eles pensaram: José vai se vingar de nós. Nós estamos na mão de José. Agora acabou. Ele não fez nada por causa do pai. Enquanto Jacó estava vivo, ele segurou a onda, mas agora, o que vai ser de nós? Então eles mandam aquele recado suspeitíssimo, de que o pai tinha dito para que eles fossem perdoados. Consciências culpadas geram ansiedade. Consciências culpadas geram insegurança. Aquele estado de alerta o tempo todo: será que ele vai fazer algo contra mim? Será que ele me perdoou? Será que nós estamos bem? Max Lucado, no seu livro Ansiedade, ele faz um paralelo da ansiedade com uma tempestade de e se. Ansiedade é e se isso acontecer? E se não acontecer? E nos relacionamentos, e se ele não nos perdoou? E se ele se vingar de nós? E se ele tiver guardado o rancor? E se ele nos fizer seus escravos? E se ele não olhar mais na nossa cara? E se ele não caminhar mais conosco? E se isso vai gerando ansiedade e relacionamentos ansiosos, eles adoecem a alma. Se queremos relacionamentos saudáveis, precisamos ser sinceros, precisamos rasgar o coração, precisamos pedir perdão e ser perdoado. Porque hoje é o domingo da ressurreição, o domingo do perdão. Não só hoje, todas as semanas nós nos reunimos, como está no texto, para celebrar a vida abundante em Jesus, o nosso Senhor. Porque nós somos perdoados. Conversas sinceras não são fáceis, mas é um remédio para a alma, é um remédio para o coração. E os irmãos de José então mandam essa notícia e José chora. Você já se sentiu assim? De que seu irmão não te conhecia? Quando alguém tão próximo parecia que não sabia como era o seu coração. Você fez algo e aquela pessoa, ela entendeu de uma maneira completamente diferente, e você se entristece porque você pensa: mas eu não sou assim. Será que ela não me conhecia? Para José fazia todo sentido, eles andaram distante por muitos e muitos anos. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre Jacó, que amava mais José e passou a maior parte da sua vida sem o que ele mais amava. Às vezes, nós queremos reter tanto aquilo que amamos, que nós acabamos perdendo. O Evangelho nos chama a dar a nossa vida. Porque aquele que perde a vida, a ganha. Ele perdeu o relacionamento com seus pais, seus irmãos de fato não conheciam. E ele se entristece porque ele não guardava rancor, ele não guardava vingança. Ele está dizendo: eu não sou assim, não existe a possibilidade de eu me vingar dos meus irmãos. A vingança é um sentimento muito comum no nosso coração e difícil de ser reconhecido. E uma outra lição aqui para nós é: justiça ou vingança? O que nós queremos? Irmãos, quando nós somos feridos, nosso desejo muitas vezes é que o outro sinta a dor que nós sentimos. Nós falamos sobre isso lá no primeiro dia de acampamento, sobre ação e reação. Eu usei o exemplo muito comum entre os adolescentes: você vai para a escola com um tênis novo, um tênis branquinho, um All-Star branquinho, bacana, e aquele seu amigo vem e pisa no seu tênis branco. Qual é a sua vontade? Pisar no tênis dele. Mas não só isso, pisar no barro e pisar no tênis dele. Nós queremos que o outro sinta uma dor maior do que a gente sentiu, a gente quer que o outro perceba quanto aquilo nos causou. Então, às vezes, nós não queremos apenas justiça, mas nós queremos vingança. Isso, irmãos, é fruto de um coração caído como o nosso, que nós lutamos com as nossas lutas, com as nossas dores, com a nossa dificuldade. Nós precisamos do perdão do Senhor. E às vezes a gente quer assim. Mas os irmãos de José pensavam: ele vai se vingar de nós. A justiça tem o seu lugar, mas facilmente nós podemos confundir com vingança. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar não anula as consequências de quem pecou. Perdoar não é ser conivente com o erro. Perdoar é rasgar a promissória e dizer: você não me deve mais nada. Porque Jesus rasgou a cédula de dívida que era contra nós.
e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje nós somos livres, nós não devemos mais nada a ninguém a não ser o amor. Perdoar, esse ato de misericórdia e de graça que José teve com seus irmãos. José, porém, disse no versículo 19: não tenha medo, será que eu estaria no lugar de Deus? Irmãos, que palavra poderosa de José. Ele estava dizendo: eu não estou aqui para julgar vocês, eu não estou aqui para me vingar de vocês. Ele diz: eu não sou Deus. E de uma forma maravilhosa, no versículo 20 ele disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José sabia, Deus esteve comigo o tempo todo. Fiquem tranquilos. Se José tivesse a Bíblia como nós temos, ele diria: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Essa é a verdade. José queria salvar os seus irmãos, foi rejeitado, por isso ele é uma figura de Jesus. Rejeitado pelo seu próprio povo, que ele iria salvar. E na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o sentimento que deve inundar o nosso coração, de uma forma especial, nesse domingo. E para a gente encerrar e nós orarmos, há maneiras e maneiras de pedir perdão. Parece que pela primeira vez os irmãos de José acertaram. Quando eles pedem perdão, eles se prostram e ele diz: nós estamos aqui. Faz conosco o que você achar melhor. Se quiser, nós podemos ser até seus escravos. Essa é a maneira certa de pedir perdão, nos humilhando. Maneiras erradas de pedir perdão. Veja se você se identifica, porque eu me identifiquei com algumas. Me perdoa. Mas você também errou. Assim? Me perdoa. Mas não faz de novo. Perdão. Mas eu não tive opção. Saul usava muito esse artifício quando ele desobedecia alguma ordem de Deus e sempre ele se justificava. Um pedido de perdão não deve ser acompanhado de uma justificativa, na verdade. Perdão se eu ofendi você. Talvez essa seja uma das piores maneiras de pedir perdão. Porque nós estamos colocando o peso da culpa no outro, dizendo: você é muito frágil, eu não senti que eu te ofendi. Mas, se você se sentiu ofendido, me perdoa. A maneira mais certa de pedir perdão é ser humilde e dizer: me perdoa, eu errei. Como Davi, depois que a ficha caiu, que o profeta foi e o confrontou, ele disse: eu pequei. A maneira certa é se colocar no lugar do outro e tentar sentir o que o outro sentiu. A maneira certa é tentar restituir o dano que foi causado, como Zaqueu fez. A maneira certa é dizer: me perdoa. Desculpa os transtornos, eu estou em obras para melhor atendê-lo. Perdão. Um texto muito bom que nos ajuda muito a pedir perdão é Filipenses 2:3, que diz: considere os outros superiores a si mesmo. Se eu vejo o outro como superior a mim, eu não vou ter dificuldade de pedir perdão. E o que ajudou José em todo esse processo foi a segurança de que Deus estava com José. Em todo o tempo. Meu irmão, perdoar não é fazer justiça, é agir com graça. Perdoar é cancelar a dívida. O perdão de José para com seus irmãos foi impressionante. Mas o perdão de Deus por nós foi muito maior. Nós ofendemos o Deus eterno. Por isso a consequência dessa ofensa, ela é eterna. Por isso que a morte é eterna para aqueles que não recebem o perdão de Jesus. Porque nós ofendemos um Deus eterno. O perdão dado através de Jesus foi rasgar a nossa dívida impagável. Nós perdoamos porque fomos perdoados. A vida de José aponta para o perdão de Jesus.
que na cruz ele disse: está consumado. Mas, irmãos, a nossa Páscoa ou o nosso perdão não termina na cruz. A cruz é o centro. Quem estava antes de Cristo olhava para a cruz crendo que o Messias viria. Nós que estamos depois olhamos para trás, para a cruz, crendo que o Messias veio e ele vai voltar. Mas a nossa Páscoa termina num túmulo vazio e num domingo de vitória, um domingo de perdão, no domingo da ressurreição, o domingo da vida. A cova não foi o fim de José, a cruz não foi o fim de Jesus. O que para uns parecia morte, na verdade era vida, porque a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é salvação e vida eterna e perdão. Jesus está vivo, o túmulo está vazio, nós fomos perdoados. Meu irmão, perdão é coisa de quem foi perdoado por Jesus. E a ressurreição valida o perdão. 1 Coríntios 15, 17, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé, e ainda nós estamos nos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou. Ele venceu na cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a condenação, Ele nos perdoou de uma dívida impagável e hoje nós somos livres para perdoar, para pedir perdão e para viver essa vida abundante em Jesus e saber que Ele nos perdoou no seu sangue precioso na cruz do Calvário. E o último pedido do José foi um pedido maravilhoso. Ele disse, lá em Gênesis 50, versículo 24 e 25, ele disse: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e vai tirar vocês dessa terra, levando-os para uma terra que prometeu, como jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José estava dizendo: a minha última parada não é o Egito. Meu irmão, a nossa última parada não é aqui. Jesus ressuscitou. Jesus nos perdoou. Jesus vai voltar. E nós vamos morar eternamente na cidade celestial que nos está preparada. José tinha esperança de ser tirado do Egito. Você tem esperança de ser tirado dessa terra? Aleluia. Você espera por novos céus e nova terra, onde habita de fato a justiça? Aleluia. Jesus ressuscitou. A Páscoa é uma mensagem de amor, a maior de todas elas. Ela não termina na cruz, ela termina na ressurreição. E ela termina com a palavra de esperança, dizendo: eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. É para lá que nós vamos. A nossa última estada também não é uma sepultura, porque como Jesus ressuscitou, nós vamos receber um corpo glorificado e vamos viver eternamente com Ele. Essa é a nossa maior esperança. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e agradecer a Jesus por isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nós te adoramos, te louvamos por tão grande salvação. Obrigado pelo perdão na cruz do Calvário, Jesus. Nos ajude a andar em perdão, assim como o Senhor nos perdoou. Obrigado por ter rasgado a nossa dívida.
Obrigado por ter transformado a nossa vida. E nessa manhã nós podemos celebrar o Senhor que está vivo. E celebrar todas as suas promessas. Porque assim como o Senhor ressuscitou, como prometeu, o Senhor virá buscar a sua igreja, como o Senhor prometeu. E nós estaremos eternamente contigo. Aleluia.